Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar cumprimentando, é, conhecendo os canais, é, os canais de recepções, né, os canais que fazem a recepção dos sinais de comunicação arterial, né? Então são canais que são distribuídos no tecido arterial em regiões que exigem que esses canais se instalem, né? O próprio organismo ele instala esses canais nos locais para a segurança do organismo em reagir a um estímulo que já causou um certo desequilíbrio. Então, tudo isso é para causar menos desequilíbrios e o organismo conhecer cada vez mais o meio. É como se o organismo escrevesse aquilo que é mais importante do meio exterior no meio interior. Escrevesse no sentido de memória, né? Essas são memórias que conjuntivamente formam a imunidade do ser humano e da sua estabilidade de exercer esse ofício de se controlar perante todas as ações da natureza, né? Então, vamos continuar conhecendo. E agora a gente vai falar sobre o quarto canal, que é o canais iônicos mecanosensíveis. Iônicos. Então, quando fala de mecanos, a gente está envolvendo o mundo é, das ações físicas que envolvem vibrações, né? Vibrações. E aí essas vibrações elas se tornam perceptíveis porque elas são convertidas a sinais elétricos no organismo. Só que a gente está falando de um local é, que é a artéria, né? Então, como que a artéria ela vai escutar? Como que a artéria vai sentir essas vibrações? Como ela vai se relacionar a ela, né? A partir desses canais. Então vamos ver aqui, ó. Os canais iônicos mecanosensíveis são proteínas localizadas na membrana celular que se abrem ou se fecham em resposta a estímulos mecânicos. Então, isso aqui são proteínas. Peraí. Proteínas na membrana celular. Se a célula já é pequena, né? Imagina lá, na célula
você tem vamos pôr dizer que a gente tem essa célula aqui, né? Aí aqui você tem uma proteína bem localizada aqui, ó. Outra aqui, outra aqui, outra aqui. Beleza. Ah, elas se abrem e se fecham em resposta a estímulos mecânicos. Ou seja, abre e fecha, ou seja, elas se contraem, né? Elas se contraem. É, o estiramento da membrana, pressão. Então, o que acontece na célula para que esses canais, né? Então, por exemplo, sobre o estiramento do tecido celular, elas vão abrir e fechar, elas vão responder a isso, a pressão, a vibração e a alteração no fluxo sanguíneo. Sanguíneo. Então, todas essas relações que podem acontecer na célula, né? Vamos pegar aqui, ó, vamos desenhar um tecido celular. Esse aqui é um tecido celular, certo? E esse tecido celular, ele absorve coisas que lhe fazem comportar. Então, ele absorve informações que são ordens para se comportar a partir delas. Esse é um organismo, isso é um sistema, isso é uma placa. E aí o que acontece? Vamos dizer que esse aqui ele está desordenado. Para a gente fazer ordem nele, a gente define que aqui, ó, é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro, esse é o quarto e esse é o quinto. Tudo isso dentro da ordem, né, nos dá um produto associativo à ordem. E isso é uma informação precisa. Certo? Então, o que faz isso no organismo? O meio exterior. Então, sobre o meio exterior, eu organizo esses comportamentos. Certo? Não é à toa que a gente acredita na medicina para reorganizar os comportamentos de um corpo que não segue ordens. E bom, a reação que nos permite dizer se está em ordem de definição, né? Obrigação, ou se está certo, é os receptores. Os receptores são como agentes na pista que julgam por saberem do
do ser em atividade. Então, esses são os receptores, eles são os julgadores desse tipo de saber, beleza? Só que eu tenho um instalado aqui, eu tenho esse receptor aqui, esse receptor aqui, esse receptor aqui, esse receptor aqui e esse receptor aqui. Bom, e todos, o estímulo ele pode entrar por todos. Só que ele pode entrar e sair por aqui, ele pode vir e sair por aqui, ele pode vir, sair por aqui, ele pode vir e fazer sair por aqui, ou ele pode voltar e sair pelo mesmo lugar de entrada. Vamos dizer assim. É possível. Só que é bom, é benéfico, é uma ordem. E vamos dizer que a ordem existe. Existe a ordem para tudo. E quando a gente vai se desviando da ordem, a gente vai percebendo os desvios pelo julgamento relacionado ao objetivo, né? Ao objetivo de seguir a ordem, ao objetivo da ordem, ao objetivo de sentir, por exemplo. Então, se a gente não está sentindo nada e está existindo sobre a ordem, tem algum problema. Talvez a gente foi para o meio e depois foi para outro lugar, andou pelo meio aqui, ficou andando assim e agora a gente está conseguindo chegar no objetivo. Então você pode seguir os pontos ou seguir o que achar adequado. Só que aqui existe uma guerra espetacular. Por quê? Porque quando você não segue os pontos ou quando você procura segui-los, sempre existirá dúvidas sobre a verdade, né? Ou seja, você pode achar inadequado sobre essa ordem e sair. Então, esse é o famoso livre-arbítrio. Existe a ordem, mas também existe como você não segui-la, certo? E aí você, ao não seguir a ordem, vamos supor que a ordem é essa daqui, ó. Esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro, esse é o quarto, é o quinto. E a ordem seria essa daqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, volta para o primeiro, e aí isso seria a ordem. E a ordem, ela revestiria você de camadas dessa ordem. Olha só. Agora vamos dizer que todo dia você vai numa ordem, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí você vem aqui e segue a ordem a primeira vez. Aí depois você vem para cá e faz assim, assim. Aí depois você vem para cá e faz assim. E aí, olha o que você está fazendo. Totalmente diferente disso, né? Então você está se diferenciando. Isso pode ser ruim para algum tipo de atividade. E os seres humanos, eles são cheios disso daqui, ó. Nós somos cheios disso. Isso é santidade, né? É você sentir e se entregar a essa ordem, essa santidade. E quem ajuda são os receptores
a partir das indicações dos estiramentos das membranas celulares, da pressão, da vibração ou da alteração do fluxo sanguíneo. Tá. Então esses são os mecanorreceptores, né? Receptores mecânicos que estão envolvidos nas membranas das células e eles abrem e fecham aos estímulos mecânicos, né? Por isso o nome, mecanorreceptores. Então, os canais TRP, Transient Receptor Potential. Transient Receptor Potential. A família dos canais TRP inclui diversos subtipos como TRPV, MCA. Esses canais permitem principalmente a entrada de cálcio e sódio na célula. Então a gente vai ter a entrada de cálcio e sódio. E o cálcio e o sódio, eles mudam a... Eles vão mudar o... Eles mudam o meio intracelular, fazendo com que esse meio ele bombeie mais água ou menos água para a célula. E a água ela é muito importante, não só para hidratar, mas manter as funções das organelas em atividade. Vamos dizer que a água ela permite muita coisa acontecer na célula, como se fosse um combustível. Só que além da água, entra sais, potássio, entre outros. Entre outras coisas que a célula pede, né? Que a célula aproveita. Quais são as funções principais desses canais? Sensação de dor. Vamos trazer para cá. Ó, sensação de dor, nocicepção, percepção da temperatura, resposta ao estiramento vascular, regulação do tônus muscular liso e participação da função dos barroreceptores arteriais. Esses barroreceptores arteriais eles são muito importantes para regular a pressão arterial, né? A pressão que o sangue aqui dentro do lúmen escoa, né? Sobre a partir do tamanho desses vasos, né? Por exemplo, você consegue causar uma contração até mesmo específica em uma região. Tá vendo isso daqui, ó? Isso aqui é uma contração, são contrações precisas. Quando eu faço assim, ó, de forma arterial, sabe? Isso aqui, ó, permite uma entrada de sangue oxigenado no tempo perfeito, vamos dizer assim. E como que você faz isso? Isso aqui você faz pela programação
dos receptores, né, que convertem e ajudam a converter o corpo para chegar sinais elétricos aqui nas membranas X. Então acontece uma contagem. A contagem é o programa de elevar sinais elétricos a esses terminais o suficiente para gerar esse tipo de efeito, né? Então isso é muito legal. TRP. Os TRPs. Ó, nos vasos sanguíneos, quando ocorre aumento da pressão, a parede arterial se distende e isso ativa canais TRP, permitindo a entrada de cálcio, iniciando uma cascata que contribui para a regulação da pressão arterial. Isso, inclusive, é, provocando a vasodilatação, para isso regula o feedback para poder os vasos se relaxarem, porque os vasos eles precisam de uma oportunidade de descarregar rápido, né, de relaxar para ele vasodilatar, né, como a gente viu no receptor angiotensina 2, né? Tá aqui, ó. Angiotensina 2R e AT2R. Angiotensina. Vasodilatadores. Então eles ativam cascatas que vão fazer com que os receptores de angiotensina 2R sejam ativados. Canais de cálcio mecanosensíveis. Canais de cálcio. Alguns canais de cálcio dependentes de voltagem também podem ser influenciados por deformação mecânica. Quando ativados, permitem a entrada de cálcio, aumentam a concentração intracelular de cálcio, ativam vias de sinalização celular, promovem contração muscular no caso do músculo liso vascular. Vamos dizer que o cálcio ele representa para nós um ingrediente que funciona como um facilitador para, vamos dizer, se a célula se ela está suja, vamos pôr que o cálcio ele limpa a célula. Nesse processo de limpeza celular, vamos supor o cálcio 2+, a limpeza celular permite com que saia, né, elimine das células coisas negativas e você tenha mais prazer, né? Aumenta o prazer celular e o prazer celular recebe visita, certo? Tipo assim, vamos dizer que você está na sua casa e aí você recebe a mensagem assim, olha, vou te visitar, certo? Aí você vai lá e arruma a casa. Sabe por que você arrumou a casa? Porque você recebeu o cálcio 2+, dizendo, vou visitar você.
O cálcio chegou para você, você arrumou a casa e você se sentiu equilibrado. No sentido celular. Só que o celular, nesse sentido, ele representa a resultante, vamos dizer assim, mais conveniente. No travesseiro, quando você deita no travesseiro e dorme bem, porque você não tem nada de saúde afetando você, né? Nada contra o amanhã. Você está ótimo para o amanhã. Então, o que que acontece? Isso. Por quê? Se imagina se você recebe o cálcio 2+, aí vem alguém te visitar. E esse alguém que te visitou percebe que o seu ambiente aqui, a sua casa está desarrumada. Você vai, você vai se sentir triste, deprimido. E isso vai fazer uma cascata de associações no seu organismo, porque o seu organismo ele seguia por esse universo de controle, né? Então, tudo isso aqui são influências de informação material que calibram a imaterialidade lógica do comportamento funcional dos seus tecidos. Imagina, tecidos entre tecidos, né? Entre tecidos. Então, se entre os tecidos tem alguma coisa te contando ou descontando em você, você fica carregado. Então, você precisa desentristecer para ter os tecidos livres, saudáveis. Então, você precisa, né, às vezes, de permitir a entrada de cálcio em alguns momentos ou a saída de cálcio para regular até mesmo a contração muscular. Então, ó, os canais de mecanorreceptores permitem a entrada de cálcio, aumenta a concentração intracelular de cálcio. Cálcio é como se fosse sabão, limpeza. Ativam vias de sinalização celular, né? Você consegue chamar coisas, né? A partir do cálcio e promovem contração muscular. No caso do músculo liso vascular. Então você consegue promover essa contração e a contração ela faz o quê? A contração ela permite a, a função, né? Mantém a função. Né? O músculo liso ele precisa do cálcio para funcionar, né? Isso é fundamental para controle da resistência vascular. A resistência vascular está muito ligada no cálcio, por causa que o cálcio ele ajuda a, as células, né? Os músculos, a miosina e a contração muscular da miosina e da actina. Miosina e actina, eu acho que é isso. Ele facilita o movimento porque é como se deixasse essa região mais lisa, né? Mais escorregadia. Ou seja, aumenta a capacitância de calor, né? Por causa desse material
entre elas, né? Que é o cálcio. Controla a resistência vascular, autorregulação do fluxo sanguíneo, a autorregulação e o ajuste rápido da pressão arterial. Qual que é um exemplo de autorregulação? É a adrenalina, né? Quando você se vê em um estado de medo, de tensão, você, você muda toda a contração do corpo. E logo quando você se vê livre desse medo, livre dessa conta, você se descontrai porque essa informação passa pelo organismo e os receptores conseguem trazer essa autorregulação a partir dos receptores. Ajuste rápido da pressão arterial. E isso é muito importante. Dependendo do ambiente, da área a qual você está em atividade. Relação com receptores arteriais. Nos barroreceptores do seio carotídeo e arco aórtico, a distensão da parede ativa canais mecanosensíveis, gerando potenciais de ação que seguem para o sistema nervoso central. Essa formação é integrada no bulbo, promovendo respostas como diminuição da frequência cardíaca, débito cardíaco e pressão arterial. Então, isso é uma regulação de feedback, né? Os barroreceptores do seio carotídeo e do arco aórtico quando há essa distensão da parede, eles se ativam, né? Eles ativam a qualquer distensão da parede. Para quê? Para que essa distensão ela seja reduzida, seja sanada, né? E como que é feito isso, né? Diminuindo a frequência cardíaca, ou seja, o batimento cardíaco, né? O débito cardíaco, que é o... Vamos pegar aqui. Ó, débito cardíaco. Espera aí que o volume de página ainda não carregou. Ó, o débito cardíaco é o volume de sangue bombeado pelo coração por minuto. Então, esse é o débito cardíaco. Então, ele vai diminuir o volume de sangue que é bombeado pelo coração em 1 minuto. Multiplica a frequência cardíaca pelo volume sistólico. E aí diminui a pressão arterial, né? Ele vasodilata, né? Vamos ver o resumo integrativo. Os canais mecanoacessíveis funcionam como tradutores da força mecânica em linguagem elétrica e química. Perfeito. Eles permitem que o organismo detecte mudanças físicas no ambiente interno, ajuste rapidamente funções cardiovasculares e mantenha a homeostase. Homeostase é equilíbrio, né? Drenagem dos estresses. Então, aqui, ó, respondem ao estresse mecânico e ao fluxo sanguíneo. Então, se está acontecendo uma atividade que para um organismo é estressante, os detectores eles vão ser acionados, eles vão julgar e eles vão começar a trabalhar para que esse organismo consiga se adaptar para a redução do estresse sobre essa atividade. E para isso ele entende que as vibrações que causam o estresse.
né? São esses potenciais ativos coligados do ambiente exterior que fazem ligar no ambiente interior esse comportamento celular, essa, esse raciocínio celular, né? Regulam a entrada de cálcio intracelular e tônus vascular, fundamentais na adaptação hemodinâmica. Então, isso aqui é como se a gente estivesse passando as marchas no tecido, na arterial, né? Na artéria e nesse sistema, né? A gente tenta manter esse sistema funcionando a partir das informações que chegam até ele sobre a adequação dos outros sistemas. Até porque todos os órgãos ligados a esses sistemas, ou seja, todos os órgãos, bebem dessa fonte, certo? E aí, às vezes, para beber dessa fonte, você precisa de hidratação, você precisa de agitação, você precisa de atividades, certo? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo para conhecer outros receptores da arteriais. Né? Um abraço para vocês e fui!